ver, Ô, meu Paulo, amor. o Emílio falou inflação, a última participação sua aqui, você falou numa crise mundial. E a gente tá vendo a inflação, você até noticiou aqui os juros, aqui, tá tudo aumentando. Recessão, o que tem aí, sem alarmismo, você é um spoiler, né? Nos Estados Unidos vai editar o que vai acontecer aqui. Eu queria que você falasse pra gente na câmera 3. Vai lá. Eu queria aproveitar que a gente tem um economista melhor que eu aqui, que é o Sami, para ele também falar o que ele está vendo, porque aqui nos Estados Unidos a palavra recessão já povoa todo o noticiário. Hoje nós tivemos divulgação aqui de índice de preço ao produtor, né? O maior da história dos Estados Unidos, 12%. A gente está falando hoje, possivelmente, no maior aumento de taxa de juros dos Estados Unidos desde 1994. Eu digo que o preço das hipotecas aqui nos Estados Unidos, desde o governo Joe Biden, aumentou mais do que 50%. A taxa de juros de hipoteca saiu de 3,8% para já tem taxa de hipoteca chegando perto de 7, 6,5%. Então, o aumento já está muito, muito significativo. Se fizer a conta, já passou bastante a 50%. Você está tendo o preço dos combustíveis aqui nos Estados Unidos bateu um novo recorde. As bombas aqui, eu vou contar para vocês que eu cheguei a abastecer durante a pandemia, é verdade, a $1,80 por galão, e agora eu não, mas as pessoas estão abastecendo a $5,10 nas 5,5 nas bombas da Flórida, ou seja, e de um modo geral aqui a gasolina ficava entre 2, 2,30. O aumento já é de $2,70, né, em média. Então, assim, hoje a situação aqui é horrorosa. E aí você tem, eu queria que eu também ouvir um pouco o Sam, porque é o seguinte, só tradicionalmente o remédio para a inflação recorde é aumento na taxa de juros. O problema é que os Estados Unidos estão indo para o segundo trimestre negativo, de crescimento negativo, pelo visto. Então, quando aumenta a taxa de juros, você reduz a atividade econômica. Então, hoje, o medo do mundo não é só recessão, é a estagflação, onde você tem ou diminuição da atividade econômica, ou estagnação econômica e inflação recorde. Olha, vamos lá. Não, concordo com tudo que o Paulo falou. A gente tem a inflação americana maior em 41 anos. O índice do produtor saiu ontem à tarde, mas é de 12%, é o maior. Aí você pega núcleo de inflação maior também. O fato é que jorraram dinheiro durante a pandemia, e quando você enxurra o mercado de dinheiro, as coisas têm consequências. Eu comentei aqui, e não é um caso anedótico, que você, em Miami, por exemplo, eu sei que o Paulo fica na Flórida, você tem restaurantes vagos, né, que você vê mesas vagas. Muito comum. Com fila, porque não tem funcionário para isso. Então... É generalizado isso. Assim, a economia ortodoxa, qual eu sigo, acho que o Paulo também gosta, não tem muito. Você tem que controlar a inflação, cuidar de dívida pública e ter câmbio flutuante. Jogar dinheiro que nem louco tem consequência. Agora vão pagar caro por isso, porque e aí você teve problemas também que não estavam na conta, né? Você teve guerra na Ucrânia, que só piorou. Você teve lockdowns esse ano na China, que desorganizou ainda mais a cadeia produtiva. Enfim, são fatores para uma tempestade perfeita. Agora, os Estados Unidos, maior nação do mundo, vai levar um monte de gente junto. Agora, o Brasil, comparativamente, ele vai bem, porque a gente o nosso principal parceiro é a China, e a gente é produtor de commodities. Então, é até um alívio comparativamente. Esse ano, por exemplo, o Brasil vai melhor do que os outros. O problema foi o protocolo comunista que nós pegamos. Sim. PCC. O protocolo do Baseado Partido Comunista, que era parar o mundo de fazer o lockdown. Por exemplo, tem cara que tem fábrica de sapato que não tem produto. Você não tem mais produto. Então, tudo a tá mais cadeia caro. zoou. A cadeia zoou. Aqui no prédio que a gente tem um elevador, Tá 4 meses. que tá 4 meses sem peça, porque vem da China. E isso, obviamente, imagine se quem tivesse uma peça para um monte de demanda, o preço vai lá em cima. Então a gente está pagando um custo alto disso. Fica em casa. Fica em casa mundial. Passado. Não tem carro. PlayStation. Não tem PlayStation 5 que você tenta comprar. Eu estava até falando aqui com o pessoal da tem ágil. Não, obviamente se torna ágil. O Tesla,
você espera 6 meses para comprar o carro e quando compra o carro, sai do carro com a concessionária. Se quiser vender o carro, vende mais caro do que comprou. São sinais. Agora, o mais preocupante disso, e o Sam está coberto de razão, é o seguinte, Emílio. Ainda há centenas de bilhões de dólares que foram de dinheiro, injetados, de estímulo, que não entraram na economia, porque não foram apropriados ainda. Ou seja, o estímulo é insano, porque o Biden fez um pacote de estímulo assim que entrou. O estímulo insano, além dos pacotes que o Trump fez enquanto você tinha lockdown. Então, assim, os estímulos insanos que estão acontecendo ainda não terminaram de surtir efeito. Uhum. Então, você imagina, vai aumentar a taxa de juros e assim, a última vez que o Sam estava falando, maior inflação dos últimos 41 anos. 41 anos atrás, quando os Estados Unidos tiveram essa inflação, a taxa de juros chegou a próxima, essa que está agora em quanto, Sam? 1%? Tá 0,70. É porque é por faixa lá, mas a gente considera 0,75, deve aumentar para 1,5 hoje, ou seja, 0,75 de alta. Essa 41 anos atrás era 20% ao ano. Faixa D. 20%. Para combater uma inflação deste tamanho, 0,75, que vão surtir efeito daqui a 6 meses, não vão ter efeito nenhum. Agora, eu estou falando isso, eu acho que as pessoas no Brasil têm que saber disso pelo seguinte: a economia americana é a maior do mundo, é 1/5 do PIB mundial, são os maiores consumidores do planeta, de tudo. São os maiores consumidores do planeta de tudo. A China, em alguns aspectos, passa os Estados Unidos, mas de um modo geral, a economia americana ainda é bem maior do que a chinesa. Não tem como o mundo, com toda a interligação de cadeia produtiva, não tem como o Brasil, por exemplo, não sentir isso. Tanto está sentindo na inflação, quanto certamente vai sentir do ponto de vista de atividade econômica. E sabe de quem vai ser a culpa? Bolsonaro. Bolsonaro, pô. É isso, pô. Claro, Lógico que é. A culpa vai ser do Bolsonaro. Claro, lógico. Mas você acha que não? Você tem alguma dúvida disso? Pode esperar a Miriam Leitoa dizer que é culpa do Bolsonaro. Vai dizer que é culpa de alguma declaração do Bolsonaro. Esse é uma coisa tão louca que eu vi outro dia a Leitoa dizendo que a culpa do câmbio, por exemplo, eram o Felipe Pena disse isso também aqui na Jovem Pan, que a culpa eram as declarações do Bolsonaro. Sim. Ou seja, como é que o sujeito pode ser, uma comentarista de economia pode ser tão ignorante a ponto de achar que no longo prazo, que você pode até flutuar no dia, mas você achar que no longo prazo o fluxo, a paridade cambial é fluxo de moeda de um país para o outro. Simples. Oferta e demanda de moeda. O fluxo cambial é afetado por conta de uma declaração. Mas acho que você está sendo generoso, não é nem ignorância, é má fé aí. É aquela malícia, aquela intenção maliciosa, né? De manipular as pessoas com... É canalice mesmo. Canalice,